alguns minutinhos de atraso, mas quem faz home office sabe, né? Foi eu sentar aqui para ligar a live e tocou a campainha. Mas já estou aqui, vi que nosso querido convidado, o Lucas Oradovski, já está aqui também. Espero que esteja pronunciando o nome dele certo. Lucas Oradovski. Bonito, né? Nome chique. Vamos chamar esse rapaz para conversar com a gente. Ele faz o Jairo de Vai na Fé, mas tem uma carreira de mais de 20 anos, gente. Não é pouca coisa, não, é muita coisa. Então vamos começar logo esse papo, porque, como eu digo sempre, aqui o esporte é uma coisa impressionante. Tava com saudade, Tassi Christopher, das entrevistas, menina. Essa vida só de hello! Boa noite, tudo Boa bom, querido? noite. Perdão, Lucas, a gente até já se falou rapidinho pelo direct, mas eu preciso pedir desculpa aos Imagina. meninos. Se é com o povo de televisão, eu nem fico muito nervoso, porque o povo de televisão é enrolado. Mas, pô, cria de teatro é rigoroso com horário. Ainda mais assim, no dia que eu entrevistar Antônio Fagundes, eu fiquei no estado de É. nervoso. Gente, eu não posso atrasar nem um segundo, nem um milésimo. Não posso, é imperdoável. Assim, pessoas que eu sei que têm o teatro como base de verdade, eu falei assim, não gosto de atrasar. Eu estava nisso hoje o dia inteiro, não vou atrasar com o Lucas. Eu não vou atrasar. Pá! E pior, tudo bem. Como que são Bem, as coisas, né? bem-vindo, muito obrigado por você ter cedido esse tempo no meio de gravação de novela, que não é fácil, não é bolinho. Eu sei disso, então muito obrigado, viu? Eu que te agradeço pelo convite, estou super feliz, muito, muito honrado de estar aqui contigo. Primeira, Ah, primeira que conversa bom, que também bom. contigo aí, prazer grande. Ai. Agora, rapaz, me diga uma coisa, quando a gente começou a conhecer o Jair, até hoje ainda é assim, mas ele deixava e deixa muitas dúvidas na nossa cabeça. Ele é um cara super legal, mas ao mesmo tempo tem umas atitudes, principalmente naquela primeira fase, no início da novela, com a Izzy, que não foi lá muito cortês da forma como ele queria conquistar a mulher. Ele é muito fiel e dedicado às pessoas que estão no núcleo. Olha, a Pris Thelma aí, maravilhosa. Mas, assim, ele é bacana mesmo? Ele é um safado disfarçado? Quando você pegou esse personagem para ler, você também ficou com essas dúvidas? Queria que você fizesse primeiro um panorama dessa figura muito complexa, que é o que eu acho, pelo menos que é o Jairo. Eu acho que tem uma primeira coisa que é legal falar, que assim, tem uma característica da escrita da Rosane, da equipe da Rosane, que os personagens eles têm uma complexidade. Eles não são uma coisa só, né? Uhum. Eles trazem muitas camadas. Isso é muito interessante para o nosso trabalho, né? Eu acho que isso também é um dos motivos do sucesso da novela, assim. Os personagens eles se tornam mais humanos, mais parecidos com nós, né? A gente tem virtudes, a gente tem defeitos, né? A gente tem questões. Então, eu acho que o Jairo ele é um cara bacana, um cara que inspira confiança, um cara leal naquele, né, naquele ambiente dele, que é quase uma família, aquele núcleo da É. mansão, né, da equipe Luiz Lorenzo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem alguns aspectos ruins. Ele tem uma conduta com a Ivy, que é uma coisa que já começou na primeira semana, né? Primeira semana de novela, a gente já apresentou essa característica do Jairo. Ele tem um desejo, ele tem uma atração pela Ivy, isso não ficou só na primeira semana, isso Sim. continua acontecendo, mas ele faz isso de uma maneira muito ruim, muito ruim. É, É o é, tal do machismo estrutural, não é? Que eu acho que está ali representado demais nele. Ele não é um cara mau, ele não, ele acho que ele nem se toca que ele está sendo assim. E aí me passa muito essa coisa. Ele tá na criação dele, é isso. Para ter essa mulher eu faço qualquer coisa. Eu acho de qualquer é. forma. Tem uma coisa que eu tenho pensado, que eu tenho refletido muito assim na minha trajetória, né, como homem, entendendo né, os caminhos possíveis de masculinidades, né, tentando escapar desses lugares hegemônicos de masculinidade, né, lugares tóxicos, né, lugares pouco saudáveis em muitos aspectos. Que eu acho que falta muita referência boa para os homens, sabe? Uhum. Eu acho que eu tô com 40 anos, né? Eu acredito que hoje isso talvez esteja aos poucos mudando, né? E muda muito também pelo movimento que as mulheres vêm fazendo, né? Ocupando espaços,
colocando sua voz, né? Disputando narrativas. Então, mas enfim, eu venho de uma geração que eu olho a minha volta, assim, na minha família, no meu entorno, tem poucos exemplos de, assim, pessoas complexas. Não estou dizendo que os homens que estavam, né, no meu campo de referência são pessoas terríveis, mas tem aspectos terríveis em muitas situações, né? E eu, aí eu até fiz um post recentemente que eu falo sobre isso, assim, que eu fui compondo um referencial de como ser homem no mundo, catando referências na rua, o amigo mais velho, o irmão do amigo, e aí isso, quando eu tinha ali meus, sei lá, 20 e tantos anos, eu comecei a entender os meus processos, né, de crescimento, de amadurecimento. Eu fiz, uou, onde que eu tô enredado, né, com atitudes, gestos ruins. E aí eu venho desde então, assim, já tem muito tempo, lutando para me Não diga tornar. assim, foi É, ontem. poucos anos. Pouco. Que eu Nem venho, eu vamos venho, contar. que eu venho buscando, inclusive, ser um exemplo melhor para as próximas gerações, para os garotos, né, à volta, da minha família, amigos, filhos de amigos. Ainda não tenho filhos, mas espero ter em breve. Então, acho que é muito importante. Eu acho que a novela traz esse assunto nessa relação do Jairo com a Ive. Eu acho que é um assunto muito pertinente, muito importante sempre foi importante. E hoje, em pleno 2023, né, a gente tem aí casos e casos diários de feminicídio, de abuso, de assédio, de agressão. E geralmente esses casos não ficam impunes, né? Então, acho muito importante a novela trazer esse assunto, né? Essa pauta aí, através dessa relação do Jairo com a Ive. Então, para mim, é uma honra, assim, uma alegria poder viver esse cara que tem essas complexidades, tem essas contradições, e ajudar, de uma certa maneira, a mostrar, né, como não se deve, que tipo de conduta não se deve ter, né? Porque eu acho que o público que nos assiste também é um público muito sensível, muito inteligente, né? A gente não pode subestimar, né? Então, acho que as pessoas estão vendo e estão, tipo, sacando. As mulheres, de uma maneira geral, já sabem muito bem sobre isso. Eu Sim, acho que sim. os homens precisam se ligar Não, cada vez mais, assim, né? e isso é fundamental, porque eu tenho uma amiga, ela sempre falou isso para mim, Jorge, criança nenhuma nasce machista ou chauvinista ou homofóbica, É. não nasce. A criança, infelizmente, ela vai se formando dessa maneira pela vida, ou de acordo com uma educação que receba, ou de acordo com a vivência que tem no seu meio de escolar. E aí ela vai. Então, assim, essa educação é muito importante, porque se as mães, os pais, nós pais e as mães tiverem atenção para essa criança que está se formando, certamente ele não vai se tornar. A gente espera que não se torne um cara machista, um cara homofóbico, um cara racista. Então, essa questão da educação é muito importante. A novela acho que tem essa função. Ela vai nascer uma novela extremamente divertida, mas Uhum. extremamente politizada. É. Né? Um menino que vai ser preso pela segunda vez apenas por ser preto. É legal vocês abordarem essa questão do machismo ali, porque a novela vai entretendo e vai educando, e vai, de certa forma, disseminando essas informações bacanas que a gente muitas vezes não teve na vida. Sim. E dentro de uma novela pode ter. E a Rosane faz isso com uma inteligência, né? É. Eu acho mesmo que é um grande acerto, assim, essa novela, em muitos sentidos, sabe? E é a novela com, né, um 70% de elenco de atores e atrizes negros e negras, né? Isso é histórico, né? Por isso já é histórico, por isso eu atribuo também o sucesso, né? Porque a gente vive num país que tem uma maioria da população negra, ou não, pelo menos não brancos, e assim, já estava na hora, né, disso acontecer. Então, acho que é fundamental. Assim, é uma equipe de roteiro que tem também pessoas diversas, a equipe de direção tem pessoas diversas, a equipe de maneira geral. Então, para mim está sendo muito importante, assim. E acho mesmo que esses debates que eles estão trazendo, que não é só, né, não é só enfim, tem 1 milhão de debates, de assuntos interessantes, importantes que a novela está trazendo. E que as pessoas discutem isso, né? A novela, de maneira, dá um gatilho, faz uma provocação que as pessoas começam a discutir aquilo no dia a dia. Esses Exato. assuntos já perpassam a gente o tempo inteiro, mas às vezes de maneira velada, de maneira silenciosa.
E acho que a novela ajuda a colocar esses assuntos na roda, assim, né? A gente abrir caminho, abrir espaço para esses assuntos importantes. Então, eu Ó, mas tô... mesmo assim, Jairo tem torcida, ó, porque a Ana Ariosa Oficial, acho que é isso, vou chamar de Ana, falou: olha, eu torço para o Jairo melhorar e conquistar a Ive com afeto e não com assédio. Pode ser que isso aconteça, vai, quem sabe. E o JR Alves fala: passo pano pro Jairo mesmo quando ele tá errado. Assim, o Jairo, ele tem uma relação de... Eu entendo, e eu acho que eu compartilho isso com a Asi também, que faz a Ivy, que eles têm uma relação de amizade, eles têm uma Uhum. relação de afeto. Eu acho que é por isso também que, de uma certa maneira, ela ainda tolera, porque tem coisas interessantes, coisas positivas na relação dos dois. Essa equipe da mansão, essa equipe do Luiz Lorenzo, né? É uma equipe que trabalha junto há muito tempo, a gente entende assim, pelo menos, a construção, né? Uhum. Trabalham juntos há muito tempo, tem muita intimidade. Então, acho que esse é um tipo de assunto que acontece nesses ambientes onde as pessoas têm muita intimidade, porque não tem uma linha muito definida de passou aqui, é mais complexa a coisa. Então, às vezes, tem uma intimidade, tem um gesto que ultrapassa ali uma pequena linha que já é um assédio, já é um abuso. E É, às vezes é difícil de reconhecer estando é, dentro da relação, né? é verdade. Então, Agora, vocês, além disso, vocês dois têm química, tá? Porque é um casal muito bonito em cena. É porque começou realmente de uma maneira torta, mas sei lá. Eu acho que tem tudo para dar certo. Porque é um casal muito bonito em cena, vocês dois. Olha, eu torço para... Gutenberg Barbosa é jornalista também, coitadinho, tá de cama. Ai, Mas estava cara. perguntando assim, como é trabalhar com Renata, Melhoras. trabalhar com Renata Sorrá? Dá insegurança, medo? Acho que dá Ah, insegurança. Deve ser uma maravilha, deve ser um parque de diversões. Aliás, eu acho que esse é grupo maravilhoso. é um parque de diversões, né? É maravilhoso. É maravilhoso trabalhar com ela, assim. Para ser No primeiro momento eu ficava assim um certo bem apreensivo, nervoso. Acho que é isso a palavra, porque enfim, uma pessoa que eu vejo, eu admiro a minha vida inteira, né? Antes de eu vida começar toda, a fazer teatro, antes de eu pensar em ser ator, já era uma referência, assim. Então, eu fiquei nervoso no início, confesso. Mas ela é um doce, ela é muito amorosa, ela é muito generosa. É uma pessoa incrível, incrível de se conviver. É assim, um presente para mim. É uma mestra, né? É uma oportunidade de conviver com uma grande mestra do meu ofício. Isso não tem preço. Isso só tem a agradecer, assim, sabe? Ao universo ter botado isso no meu caminho. Porque eu aprendo muito com ela. E aí, óbvio, no começo ficava inseguro, mas aí tem uma coisa que eu acho muito lindo, assim. Ela é uma pessoa muito dedicada, muito cuidadosa, muito responsável. Ela tem muitas cenas sempre. Então ela está todos os dias gravando muito texto para decorar. Então ela fica ali ela fica muito concentrada. Ela fica estudando texto, ela chama, isso é um barato, que a gente está no camarim, daqui a pouco vem alguém, vem a camareira do camarim da Renata, bate na porta. Renata está chamando Lucas para bater texto. Aí fica todo mundo. Vou pegar um café, aí leva um café para ela. É uma delícia. Aí tem essa oportunidade de ver ela batendo texto comigo, com outra pessoa, com outro ator, outra atriz. E assim, por incrível que pareça, ela é tão sensível e tão entregue para pro trabalho, para o momento que ela está vivendo, que ela fica insegura também. Ela fica mas eu acho que os insegura. grandes são assim. É, Eu é, já vi, já ouvi isso de Tony Ramos, eu já ouvi isso de Antônio Fagundes, já ouvi isso os grandes falam: eu começo o trabalho, eu fico inseguro, eu não sei se vai dar certo. Eu falei: como assim? Não sabe se vai dar certo? Porque se você ficar parado, acho que a Renata Sorra ficar parada e a câmera filmando ela, já deu certo, né? Mas isso é dos grandes, eu é. acho. Pois é, e aí acho que esse que é o grande barato dela estar ali, de fato, entregue, aberta para o jogo, para a troca, para a relação, para o sentimento que ela precisa trabalhar, que às vezes a gente não tem isso programado, né? Às vezes a gente descobre no jogo. Então, se eu tô fechado em mim mesmo, às vezes eu não consigo trocar com os meus colegas e descobrir alguma coisa que vai, né, que traz um frescor, uma organicidade para a cena. E eu até falei certa vez, eu falei isso para ela, eu falei: Renata, você lida com a sua insegurança de uma maneira tão sincera, tão honesta, que me acalma. E eu sinto que acalma o set inteiro. Assim, todo mundo tá ali nervoso, tá todo mundo inseguro em algum lugar.
E aí me acalma profundamente. Eu consigo lidar com a minha insegurança quando eu estou diante dela de uma outra maneira, assim. É muito bonito. É um presentão, assim, cara. Uma pessoa que eu admiro, que eu amo. Eu fui assistir a peça dela recentemente, eu fiquei emocionadíssimo, chorei, gargalhei. Eu fiquei que nem uma criança entregue, assim, sabe? Foi Não, muito maravilhoso. e a Sou Vilma, a muito fã. personagem dela, para quem é noveleiro, gente, eu muitas vezes eu fico esperando, aparece o núcleo de vocês, quero ver que referências a Vilma vai trazer hoje. Porque ela traz as referências mais loucas. Ah, eu perdi o papel no clone para Giovanna Antonelli. Ah, eu tive uma treta com a Gabi Spani, que é usurpadora. Ela traz a Branca, papel da Letícia. Ela traz umas referências de É, novela para gente, que é uma delícia, cara. É é muito muito gostoso. legal. Ela traz referências de novela, traz referências de De teatro, traz referências teatro, de muito. cinema. Esse personagem é muito incrível também. E e assim, essa coisa da obra aberta, né? A gente começa de uma maneira e vai descobrindo e vai aprofundando e vai descobrindo camadas e acrescentando camadas para os personagens. Então eu vejo esse caminho dela, assim, como Vilma, das primeiras semanas de gravação para hoje, já assim, tem um aprofundamento muito interessante, muito bonito, sabe? Não, e eu acho esse núcleo de vocês também de uma diversidade fantástica. Tem Renata Ícone, tem Luiz Lobianco, que é um fera do humor, mas que é um ator completo, mas que é um fera do Eu humor. amo. O Zé Loreto, que a gente nem lembra mais que é o José Loreto, é Luiz Lorenzo, né? Porque ele saiu de Pantanal, do ar, daquele cara assim, e se transmutou. Olha o Orlando Caldeira, maravilhoso aí, outro Antony monstro. Verão, nosso Antony Verão, queridão. Então, assim, é um núcleo com uma diversidade. Aí tem essas meninas novas, Letícia Salles, que fez Pantanal também, a Asi, que por exemplo, não conhecia, não tinha visto nada dela, lindíssima, mas totalmente à vontade. É um núcleo de uma. Aí Sharon, quando chega também, com a experiência toda que ela traz de televisão, né? Sei lá, quantos anos de televisão, de uma 20 diversidade talvez. maravilhosa. Eu acho que deve ser todo mundo aprendendo com todo mundo ali, né? É um núcleo muito especial mesmo, assim, é uma composição de elenco ali muito bonita, sabe? Porque, enfim, é a minha primeira novela como personagem fixo, com um Uhum. contrato do início ao fim. Eu já tinha feito muitas participações até grandes, mas nunca tinha tido essa oportunidade dessa convivência desse longo prazo, assim, né? E eu sinto também que eu caí num lugar, assim, abençoado, sabe? Porque eu falei da Renata, mas assim, são pessoas muito legais, muito do bem, muito harmoniosas, sabe? Pessoas muito acolhedoras, muito generosas. O Loreto, né, que ele é quase uma dupla, né, do Jairo. O Jairo faz muita cena em dupla com o Loreto. Isso que você falou dessa transmutação dele no personagem é muito interessante, né? Porque assim, ele estava gravando Pantanal quando a gente fez a preparação de elenco. A gente ficou um mês fazendo uma preparação de elenco e a gente teve a oportunidade de conviver, de criar uma liga ali de afeto, né? Que é muito importante para o nosso trabalho, né? E aí o Loreto não estava. Ele estava gravando Pantanal. Reta final. Aí, aí teve um dia que ele escapou do estúdio do Pantanal e apareceu lá no meio da nossa preparação vestido de peão e já se jogou, já começou a improvisar com a Renata, uma cena Lu e Vilma e o Lubianco também estava nessa cena, Vitinho. E já foi incrível, assim, todo vestido de peão. Aí quando acabou a preparação, a Cris Moura propôs uma semana a mais, né, para a gente poder tentar receber o Loreto que estava chegando. A gente ficou, sei lá, 5 dias com ele. E a coisa foi muito fluida também. Ele é um cara muito aberto também, muito leve, muito amorosão, assim, sabe? E ele é muito dedicado. Todas as pessoas que eu tô falando, são pessoas que são muito dedicadas, sabe? Levam muito a sério o trabalho, sabe? Fazem com muito amor, não só com dedicação, mas com amor, com afeto, com envolvimento, com divertimento. Acho que isso transborda, né? Pela tela, para o público, assim, né? E quem apareceu aqui foi o próprio Luiz Lourenço oficial dizendo: olha ele, essa Vamos! careca é muito sexy. Vamos! Aliás, você sabe, isso é engraçado, sabe que eu vejo muita gente, eu faço lives diárias para falar de BBB, para fazer entrevistas,
E aí muita gente já às vezes pergunta, o Jairo não vai fazer uma dupla musical com o Lu e Lourenço? Eu falei assim, olha, eu acho que não. Porque eu acho que as pessoas veem o Jairo ali com o potencial de também se tornar um popstar. Eu ia amar, eu Jairo também, com certeza. Eu toco cavaquinho, toco violão, tô preparado. Opa, olha que maravilha. Cadê Rosane? Poxa, Rosane, você devia estar nessa live para isso. Imagina. Eu fiz uma cena, já foi pro ar até, teve uma cena que foi super divertida de fazer, porque era uma cena em que a gente chegava na turnê da Bahia sem o Luiz, chegava na frente Jairo, Sidão, Ive e Vitinho. E Lu e Vilma e Érica chegavam atrasados, chegavam depois. E aí o produtor local estava agulhando a gente para fazer passagem de som e de luz logo. Aí o Vitinho falou, não, é normal, a gente que faz, enganando o produtor, dando uma enrolada assim para ganhar tempo. Aí falou, vamos lá, vamos passar o som. Falou, Jairo, você também, vem. Aí eu fiz a Érica. Aí eu fiquei lá fazendo a coreografia, copiando a Asi, copiando a Ive. Aí foi uma galhofa, né? Foi divertidíssimo. Essa cena já foi um pedacinho pro ar. Olha, o Gabriel Poiar passou por aqui só para dizer que te ama. Ah, meu amorzão. Mas assim, como é que você chegou nessa trupe? Você precisou fazer teste, você foi convidado? Como é que foi que você chegou para essa família Luiz Lourenço? Foi assim, bom, eu fiz um espetáculo no ano passado, um espetáculo que a gente fez de novo, uma segunda temporada no final do ano, e grande chance de a gente continuar rodando com esse espetáculo esse ano. Provavelmente faremos uma temporada em São Paulo, um espetáculo que chama Cão Gelado, que é um texto inédito de um autor chamado Felipe Rissencê, dirigido pelo Gunnar Borges, com um elenco muito massa, pessoas incríveis também, amigos já de longa data. E a gente fez essa primeira temporada no SESI, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio, né? No início do ano passado. E a Patrícia Rache, que é a produtora de elenco da novela, assistiu essa peça no último dia, inclusive, que sempre o último dia é sempre muito especial, né? Que é casa lotada, a gente tá mais emocionado. E aí, meses depois, ela me ligou e falou, Lucas, eu assisti teu trabalho, eu admiro muito o teu trabalho como ator, e eu tô montando uma novela, chama Vai na Fé, não sabia nada ainda, não tinha nem ouvido falar. Ela falou que queria te convidar para fazer um personagem. Convidar, óbvio, você sempre precisa passar por testes, né? Porque eles têm que ver como funciona. Sim, claro. Aí eu fiz uma bateria de testes. Fiz alguns testes em casa, self-tape, fui lá no Projac, fiz testes presenciais lá com o Silvestrini, conheci o Silvestrini. Tava o Matheus Senra junto com ele também, que é um dos diretores da novela, que é um diretor que eu acho que mais grava com a gente da Mansão, que é um queridaço também, super sensível. E aí eu fiz esses testes e fiquei naquela expectativa mais de um mês, assim, sem retorno. E esse tempo, aquele tempo, parece que dura um ano, né? Parece que dura uma vida, né? E a gente, enfim, faz parte do ofício, né? A gente faz testes e entrega, não dá para ficar contando. Mas esse foi um teste especial, né? Porque ela me assistiu, ela me viu, ela queria que eu fizesse parte do elenco. Só que ela precisa me mostrar para muita gente, claro. Precisa de muitas aprovações, então, enfim. Aí teve um dia que eu tava um dia que eu tava de folga, eu fui na praia, tava no final de tarde, assim, no Arpoador, um dia que foi super, super especial para mim, tava com meus sobrinhos. Tem 2 sobrinhos que moram em Nova York, né? Adolescentes, tem 17, outro tem 12. Eles vieram passar 2 semanas comigo aqui no Rio, tava de tiozão com eles na praia. Aí recebi uma ligação da produtora de elenco, da Rache, falando, tá dentro, foi aprovado, seja bem-vindo. Aí foi só comemoração, gente, que delícia, e muito bem acompanhado, né? Com pessoas amadas, que delícia. Foi muito gostoso. Esses dias eu tava com a Asi, com o Alan, né? Com o Alanzinho, que faz o Sidão. A gente bate muito papo, né? A gente fica horas esperando, passa, né, dias e tardes, enfim. A gente conversa muito, fofoca muito, é muito gostoso. E aí a gente começou essa conversa até, eu contei, a gente ficou perguntando como que foi, onde você estava quando recebeu a notícia que estava na novela. Aí cada um contou a sua história, a gente se emocionou os 3, foi super gostoso, assim, super bonito. Que delícia, imagino. A Elaine Pedro perguntou se era a sua primeira novela, ele não viu nisso. Não, na verdade, essa é a primeira novela do Lucas, como personagem fixo, mas ele participou de Novo Mundo, de Fina Estampa, de Insensato Coração. Teve mais alguma? Além da Ilusão, eu fiz ano passado. Não, Além da Ilusão foi um
personagem. Além do Ilusão, vamos Foi falar sobre personagem. ele. Porque quando começou Foi. a novela, eu falei assim, gente, esse cara não é a primeira novela dele. Que estava muito fresca a sua presença. Que ele foi o Misha, aquele cigano que entrou na fase final da novela, que ficou um tempão, acho que ficou quase até praticamente final da novela, que era um personagem muito interessante. Aliás, o núcleo todo lá dos ciganos era muito interessante, deu um molho danado. Eu queria que você fale um pouquinho disso também. Mas aí eu acho muito legal que nos últimos tempos a gente vê a televisão aproveitando mais, de uma maneira melhor, esses atores como você, que é ator, diretor, iluminador, que é um povo de teatro, como Rafa Sieg, que fez Pantanal também, agora na reta final. Teve Danilo Dandalfa, Danilo Dalfarra, que fez Nos Tempos do Imperador, também com um ator incrível, com uma carreira maravilhosa. É bacana ver gente de teatro voltando para a televisão. Mas no seu caso, assim, eu sei que você há muito tempo que faz audiovisual também, mas era algo ambicionado por você também fazer televisão? Ou durante algum tempo você, como é uma pessoa de teatro, você tinha alguma resistência? Bom, assim, eu sou um bichinho de teatro mesmo, né? Minha formação, minha trajetória toda, fiz parte de muitos grupos e coletivos de teatro durante muito tempo. E eu sou uma pessoa de teatro, né? Faço várias funções dentro do teatro. E a gente viveu um período do país em que sempre foi difícil viver de teatro. Sempre foi muito difícil. Sempre é uma batalha, né? É uma profissão que tem pouquíssima estabilidade. Então, são muitas dificuldades. Não tem muito espaço, né? Mas a gente vivia um momento político-econômico do país em que existia mais investimentos em teatro. Então, eu conseguia, assim, né? Sem nenhuma extravagância, eu conseguia pagar minhas contas, segurava um dinheirinho, fazia uma viagem ali, aqui e ali, mas conseguia viver. Não só como ator, como professor, como iluminador, como diretor, como produtor, enfim, tinha que, né, ampliar cada vez mais as minhas funções para poder ter mais empregos mesmo. Mas a gente. E aí enfim, aí eu não buscava, não procurava tanto trabalho no audiovisual. Era uma coisa que às vezes aparecia, às vezes chegava até mim, mas eu não era um movimento que eu fazia. Né? Então, nessa época, eu fiz a série Adorável Psicose, foi uma série que ficou 5 temporadas no ar, no Multishow, da Natália Klein. Fiz um personagem que era o Cara de Bigode, que ficou, enfim, marcou pra caramba, me marcou. Um monte de gente até hoje fala, me vê na rua, me chama de Cara de Bigode. E aí, só que eu estava focado ali fazendo meu teatro, né? Os meus teatros, meus muitos teatros. Aí, quando a gente teve essa reviravolta política econômica, né, a partir de 2016, a coisa começou a ficar muito difícil. Começou a ficar muito difícil para todos. As pessoas foram perdendo trabalho, a minha volta. Demorou um pouquinho para chegar a mim, mas começou a chegar também. E aí, enfim. Aí da eleição de 2018, aí depois pandemia, né? E a cultura sob ataque incessante, né? Do último governo. Então eu comecei a me movimentar mais para conseguir me reinserir nesse mercado de audiovisual, que era uma coisa que eu não estava buscando muito. A minha companheira, ela é diretora, ela trabalha como assistente de direção em várias produções. E aí eu vi ela trabalhando, pegando um trabalho atrás do outro, eu falava, gente, tá tendo muito trabalho de audiovisual e os testes nem chegam, eu nem fico sabendo de teste, eu estou muito isolada no teatro. Aí eu comecei a me organizar material, uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo, mas aí, enfim, os processos, né, de cada um. Aí comecei a organizar material, fazer contato, buscar cada vez mais ampliar minha rede, meu network, mostrar trabalho. Aí começaram a aparecer convites para participações, aí teve o convite para fazer o Cigano Misha na Além da Ilusão, e agora esse convite para a novela. Então, de certa maneira, um esforço que eu venho fazendo e que está sendo recompensado, assim, sabe? E muda muito, não muda? Quando você bota a sua cara na televisão, e ainda mais agora, num papel realmente fixo, muda muito o dia a dia. As pessoas já criaram com você uma intimidade que você, no início, agora talvez já esteja acostumado, antes você se assustava. Eu digo isso porque eu há 200 anos atrás, eu tinha um quadro no programa da Xuxa de menos de 3 minutos.
sei lá, eu ficava 2 minutos aos domingos falando fofoca no programa da Xuxa. Depois do primeiro domingo que eu apareci, eu peguei um ônibus no dia seguinte. Eu não conseguia mais pegar ônibus, porque as pessoas falavam, não é possível que a Xuxa não te dá um carro. Você tem que andar de ônibus. Aí eu ficava pensando, gente, o que será? O que acontece? Coitado do Gianecchini. Coitado do Thiago Lacerda. Aí eu fico imaginando assim, você que tem 20 anos de carreira, que fez o audiovisual como acho que como um bônus, mas que seu estofo era o teatro. E agora que você agora, oficialmente, você já é um homem de audiovisual. O que mudou assim no seu dia a dia? E como a sua companheira, que é de teatro e está acostumada com o meio artístico, mas eu acho que não sei se ela está acostumada com o audiovisual, reage com isso? O cotidiano muda radicalmente, assim, né? Eu nunca tinha vivido essa coisa de estar, né, indo todos os dias praticamente, ou muitos dias da semana, cruzar a cidade. Eu moro aqui perto do centro, aí cruza a cidade, aí passa o dia inteiro no Projac, aí, enfim. São outros processos, né? São outros caminhos de criação, de construção, né? No teatro, a gente fica meses ensaiando, isolados numa sala de trabalho, aquele pequeno grupo. Aí quando começa a ter uma estrutura maior, começa a convidar pessoas pontualmente para assistir, dar um feedback, depois, né, estreia, abre para o público. E a gente, enfim, passa completamente desapercebido pela cidade, né, pelas pessoas, pelo grande público, assim, né? E isso é uma coisa que eu gosto até. Eu Isso é imagino. uma coisa que eu gosto bastante, que eu tô tendo que agora, enfim, Acabou, bebê, entender e acabou. lidar. Pois é, agora fazendo novela, isso muda o dia a dia, muda o cotidiano e tem essa coisa de... Eu continuo vivendo a minha vida bem normal, assim, faço minhas coisas, eu vou na rua, vou pro carnaval, vou no carnaval de rua, ando de metrô, ando de ônibus, mas assim, começa a ter essa pessoas chegando e falando, e comentando, e intervindo, e pedindo para tirar foto. Mas eu tô curtindo, eu tô achando uma delícia, assim. Não, deve ser Eu tô gostoso pra adorando. caramba. A primeira vez que alguém te parou na rua, como foi essa sensação assim? A primeira Mas agora, fã de nessa leva. novela, porque certamente já te pararam na rua, fã de teatro, pessoas que curtem teatro, que viam o cara de bigode. Eu sei que não é novidade fã ou gente querendo teatro, eu sei que não é isso, mas eu acho que tem uma coisa, eu não sei, mas pode ser um surto mesmo, mas deve ter uma coisa diferente quando você faz uma novela. É diferente. O alcance é isso que você estava falando da sua experiência na Xuxa. O alcance, né, da Globo é gigantesco, né? É uma outra escala, assim, de alcance. Então, é incomparável. E aí, enfim, quando eu fazia o Adorava Psicose, acontecia muito das pessoas virem abordar na rua e falar, e comentar, e tirar foto, etc. Mas agora eu tô sentindo isso realmente de um tamanho muito maior. Aí a primeira vez, pronto, eu lembrei agora, primeira semana, sei lá, tinha 3 dias de novela. Aí eu nado aqui numa praia aqui perto, mais ou menos perto. Pego uma bicicleta e pedalo uma meia hora até a praia. E nado de manhã cedo, cedinho assim, nado no mar. Aí eu tava caminhando aí eu até nem me liguei que tinha começado a novela, que, enfim. Aí eu tava andando pela beira do mar, assim, indo lá pro cantinho onde eu gosto de entrar pra nadar. Aí já vi, olha a segurança do Loreto! Segurança do Loreto. É esse o tom que eu queria. É esse. Aí isso eu tô vendo direto. Segurança do Loreto. Eu contei pra ele deu muita risada. Segurança do Loreto. Falei, bicho, virei segurança do Loreto. Pessoas gritam. Gente, mas é uma até alegria, hoje o assim. Lázaro Ramos ouve Foguinho, a novela de 2009, gente. Quando cai no gosto popular, acabou. Acabou. E mas é muito então, legal, olha a né? segurança do Loreto. Eu tava, esses dias eu fui no carnaval da Intendente Magalhães, lá na Cascadura, no Grupo C. E aí eu tava lá também com uma escola de uns amigos. Grupo Prata, Série Prata. Eles ficam chateados. Série Prata. Obrigado. Eu tenho pouca intimidade com esse universo de carnaval, mas eu fiquei encantadíssimo. Eu amei e quero ir sempre. É lindo. Eu vi pelo YouTube, é lindo. São muitos carnavais, né, nesse país, afora, e mesmo no Rio de Janeiro, são muitos carnavais. É muito lindo conhecer e se aproximar. Eu já tinha visto, mas
um outro momento da minha vida, assim. Uhum. Mas aí teve uma situação dessa também, que eu tava... Aí no meio da confusão, aquele pessoal que empurra a alegoria, atrasou, o pessoal foi embora. Aí meus amigos falaram, pô, ajuda a gente aí. Aí lá fui eu Mentira! empurrando a alegoria. Eu empurrando a alegoria a avenida toda. Aí a quantidade de gente que eu olhava e falava, é o segurança do Loreto empurrando a alegoria. E gritava. Gente, essa história, para que história é essa? Poxa, que maravilhoso! Aí teve uma menininha na grade, uma menininha criança, assim, sei lá, 9 anos, ela começou a chorar. Ela, o segurança do Luiz Lourenço! Aí eu mandei beijo pra ela, ela, ai, manda um beijo pra ela. Eu mandei, falei, Loreto, aí cheguei, no dia seguinte cheguei lá no Projac e contei pra ele. Ele amou também, foi muito Gente, que divertido. coisa mais linda, eu amei isso, que eu sou louco por carnaval, gente. Eu sou apaixonado, eu sou doente por carnaval. E aí, esse assim, o da Intendente Magalhães, o que vai desfilar na Presidente Vargas, eu adoro. Gente, que coisa maravilhosa. Qual foi a escola? Você pode dizer, não? Lógico, foi a escola, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Raça Rubro-Negra. Raça Da torcida Rubro-Negra, Raça sei. Rubro-Negra. É. Ai, gente, que coisa. E não tem alguém que filmou, gravou isso? Isso é maravilhoso. Eu tenho um videozinho. Eu postei algumas coisas no meu Instagram. Sensacional Foi isso. muito divertido. Foi o segundo desfile da escola, né? É. Foi o segundo desfile dessa escola. E Ah, aí, mas eu na minha juventude, eu ia eu sempre fui, né? Eu sou flamenguista, adoro o estádio, Maracanã, adoro essa coisa de massa, sabe? De muita gente aham. reunida. E aí eles me convidaram esse ano também. Enfim, já tinha mudado ano passado, mas esse ano especialmente por estar fazendo televisão, né? Meu amigo, tem um grande amigo que é presidente da torcida. Aí ele falou, pô, vem aí, dá uma moral. Eu falei, lógico que eu vou, com uma alegria. Aliás, a apuração foi agora à tarde. Eu vou até ver Ah, é? quem subiu. É hoje, terça-feira. Ia começar às 2. Certamente atrasou. Vou até ver o que aconteceu. Gente, que Também tô essa história informação. maravilhosa. Que sensacional isso. Gente, virei mais fã seu agora depois dessa história. Que sensacional isso. Porque eu Foi sou muito desse também. Se gostoso. tiver que empurrar alegoria, eu empurro alegoria. Lógico, é isso, né? Aí ele fala isso mesmo, falou, pô, desculpa, peguei logo a toda a televisão para empurrar. Eu falei, cara, minha origem, meu berço é no teatro. Teatro você não tem É. essa, mete a mão, carrega cenário, carrega refletor, não E tem faz a tempo ruim. iluminação, e faz o figurino, e faz a própria maquiagem. E limpa, varre o palco, vai vira É. bilheteiro e faz tudo, não tem essa. Então, minha escola é essa, né? Gente, maravilhoso isso, maravilhoso. Aliás, você está cheio de trabalho, né? Porque eu estava vendo aqui, além da novela, você fez uma participação também de Zalma, né? Fiz uma participação de Zalma, Na primeira ou na foi segunda temporada? segunda Na temporada. segunda. Segunda Eu temporada. amo essa série. Mas foi uma coisa muito pontual, Pequena. assim, foi um trabalho pequeno, mas um trabalho que exigiu bastante preparação. Eu tenho uma pesquisa muito antiga já de teatro com máscaras teatrais, né? Uhum. Teatro físico, teatro de máscara. Participei de uma companhia que trabalha com máscaras por mais de 10 anos. Viajei para outros países para estudar manifestações de teatro e dança mascaradas. E aí eles me chamaram para fazer uma cena que era um ritual em que eu aparecia como uma figura mascarada. Então nem dá para me ver, na verdade. Assim, não dá para ver meu rosto, né? Eu tô com uma máscara gigantesca, assim. Então foi um dia só, uma cena só que a gente fez. Mas a gente fez um trabalho de preparação muito cuidadoso, assim, com a Ana Kfouri, foi muito legal. Tava no auge, não, um pouco depois. Ainda estava num momento bem complicado da pandemia, a gente ficou fazendo por Zoom, a preparação. Mas eu acho que só em você estar inserido naquele contexto de uma É, produção tão diferente, de uma cultura que a gente não conhecia quase nada, deve ter sido muito interessante de qualquer maneira. muito interessante. E eu tenho uma coisa que, assim, eu tenho uma ascendência lá do leste europeu, né? Veio de onde seu nome? Meu nome vem... O meu avô nasceu numa cidadezinha que, quando ele nasceu, era Romênia, mas é uma região que chamava Bessarábia, que é uma região que já foi muita coisa. Já foi Império Turco-Otomano, já foi Rússia, foi Romênia, parte da União Soviética. E hoje a cidade que ele nasceu é na divisa da Ucrânia com a Moldávia. Então, quando eu entrei nesse universo do Djalma, eu também teve uma coisa minha, assim, de ancestralidade que eu acessei, que foi muito interessante, assim. Pena que foi pouco, queria que tivesse sido mais. Pô, mas tendo
terceira temporada aí, quem sabe? Pois é. Eu falei isso pra produção de elenco. Falei, olha, fiz Ó, tô demais, por cara. aí. Dá pra eu fazer outra coisa. Falei exatamente isso pra Marcinha. E pro Misha, você também, eu acredito que você, qualquer coisa, é uma impressão que ficou agora de você, que tudo que você vai fazer, você vai se dedicar muito, seja uma participação mascarada, ou uma novela inteira, ou uma participação, você vai se dedicar porque é seu isso. Pro Misha, Sim. então, imagino que você deve ter pesquisado muito também sobre a costume cigano, né? Sim. O Misha foi uma participação grande, né? Um personagem no Além da Ilusão, e que já foi uma novela que me mostrou um outro modo de produção dentro da televisão, dentro da TV Globo, né? Porque nas outras muitas participações que eu fiz em novelas ao longo da minha carreira, era uma coisa meio de cair de paraquedas num set, se vira aí, chega com o texto decorado e salve-se quem puder. É a Era um produção de pouco, massa, né? Uma indústria. era um pouco desesperador, assim, pro ator, como participação. Pro Além da Ilusão já foi diferente. Como tinha esse núcleo dos ciganos, tinha uma importância na trama também, a gente fez uma preparação grande antes de começar a gravar. A gente fez vários encontros com uma mulher de origem cigana, uma cigana, que inclusive a Miriam, que inclusive ela faleceu no ano passado, uma ciganona aqui do Rio, que é uma advogada, uma mulher ativista do direito das mulheres, uma mulher muito incrível, interessantíssima, de uma família cigana, uma família Rom. E ela prestou uma consultoria pra gente, ela e a família dela, tem uma filha, Luba também, super gente boa. E a gente fez vários encontros de consultoria com ela, a gente fez vários encontros de prosódia, né, para aprender a falar o sotaque que a gente queria fazer, né, para não fazer um sotaque genérico. Então a gente fez aulas mesmo para falar como um imigrante cigano russo, que era essa história, né, eram imigrantes russos, ciganos que vieram da Rússia. Então a gente fez muitos encontros presenciais e online até começar a gravar. Então isso aí para mim é maravilhoso, porque eu sou essa pessoa que gosta de fazer a coisa com rigor. Eu gosto de fazer a coisa com rigor, senão eu fico desesperado. Quero fazer a coisa da melhor maneira possível, é o meu trabalho, né? O que eu tenho é a minha força de trabalho, então, enfim, quero cuidar da melhor maneira. E aí essa novela também, Além da Ilusão, me deu essa possibilidade de fazer essa coisa muito bem cuidada, muito bem construída. E era um núcleo muito interessante, era a Maria Manuela, que é uma super atriz, era minha companheira, estava grávida na novela, ela teve neném, tivemos um neném na novela. Foi muito legal, foi uma oportunidade muito bacana para mim também. E uma produção de época também, de qualquer maneira, além dos costumes, você tem que estar adequado, controlado da maneira de falar, qualquer gíria, não permite capo, deve ser uma delícia para quem gosta. E é difícil essa coisa do sotaque, ele não é fácil. É difícil, porque tem essa coisa conseguir fazer com organicidade, um lugar naturalista, com sotaque, enfim, dá trabalho. Mas a gente ralou e acho que entregou um trabalho legal, assim. Mas é isso, eu sempre tive vontade de fazer novela de época, porque eu adorava novela de época. Minha infância, adolescência, eu via as novelas de época, eu ficava encantado. Fui noveleiro durante um bom tempo da minha vida. Até uns, sei lá, mais da minha infância e adolescência. Tinha novelas, né? Tinha umas novelas incríveis, né? Naquela época. Eu lembro. Tem uma que vai ter um remake agora, vai ter remake de Renascer. Eu fiquei assim, tremendo com vontade de fazer essa novela. Eu amava Renascer, vi Tieta, vi Roque Santeiro, Nossa, vi tanta novela. Mas depois da minha vida adulta, eu acabei me desligando um pouco, assim, sabe? Eu comecei a me interessar mais por outras coisas, comecei a ver menos televisão. E agora, nos últimos tempos, eu tenho voltado a assistir televisão e novelas. Vai na Fé, não tô perdendo nenhuma, né? Não perco nenhum capítulo de Vai na Fé. Não, Vai na Fé é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Alguém perguntou para mim, eu tenho uma coluna que faço toda sexta-feira, que é Curtir Não Curtir. Eu falei da Clara Monetti. Gente, que eu acho um achado essa menina, eu acho ela sensacional. Ela é uma gênia, cara. Ela é muito incrível. E aí alguém perguntou, você gosta de Vai na Fé? A gente, tipo assim, você assiste Vai na Fé? Aí eu falei, eu não sei se eu assisto Vai na Fé, porque eu não sei se a Vai na Fé é uma novela que você assiste. Eu tenho a sensação de que eu vivo Vai na Fé. Porque como são personagens tão próximos,
qualquer núcleo, mesmo aquele núcleo doido lá do Luiz Lourenço, eu já trabalhei numa redação que era uma loucura daquela ali. Eu me reconheço muito ali naquela loucura ali daquela família. Mas são pessoas tão próximas. O texto da Rosane, ela permite isso. A gente já tinha visto em Bom Sucesso, eu tinha visto Totalmente Demais, na Aham. época com o Paulo Raum. Que é uma coisa tão assim, naturalista. É um folhetim rasgado, mas é naturalista que eu não parece que eu não estou assistindo, parece que eu estou vivendo. Parece que está acontecendo aqui na minha sala e eu estou participando. Eu dou palpite. Quando tinha aquela coisa que a Sol não podia dançar, eu dava palpite. Ai, para, gente! Qual é o problema dele? Ai, Ai, eu ficava agoniado também. A família ali me dando uma massacrada nela. é, Eu ficava, ai, gente, pelo amor de Deus, deixa a mulher. Mas assim, mas tem uma coisa, né, a heroína precisa ter precisa. uma trajetória em que ela, Precisa. né, tem que passar por determinado. Esse é o clássico da narrativa, né? E é isso, tem coisas muito clássicas da narrativa, da linguagem da novela, mas tem uma pegada também que é, né, que flerta com cinema, É, com esse mundo das séries, dos streamings. Então, acho que tá sendo muito massa. E a Clara Monet, assim, aquela personagem dela é uma deusa, né? Uma coisa é. de louco. E ela tá se divertindo. Ela se diverte, ela se delicia, ela se deleita fazendo aquela A personagem, né? gente tem essa impressão de É. assim, é uma criança tomando um milkshake assim num domingo Aham, quente, sabe? exatamente. Eu fico lendo, eu vou lendo os blocos que vão chegando, né? Aí eu tem umas cenas dela que eu ligo pra ela, falo, menina, você já leu essa cena? Ela, "Aham." Eu falei, cara, é só de Não, imaginar ela fazendo, eu já e ela com fico. o Emílio também, que é assim, sei lá, é como você botar um abacaxi para comer na sua feijão, sei lá. É, São seres tão diferentes, mas quando estão juntos. E aí teve uma cena que ela exigindo que ele levasse ela em casa. E teve uma hora que o personagem do Emílio riu, o Theo riu. Eu fiquei pensando, eu acho que foi o Emílio que riu nessa hora. E aí eles deixaram, porque a maneira como ela fala, que ela vai, a Kate fala, e é isso, e ela soltou uma daquelas pérolas dele, o cara foi e riu. Eu falei assim, gente, acho que foi o Emílio que não aguentou na hora e riu, e aí o diretor deixou. é muito possível, cara, é muito possível. Eles estão também com uma química muito incrível, né? São dois, o Emílio também é um super ator, né? Fui muito impressionado. Eu fico observando muito, porque essa galera, enfim, eu sou um eterno estudioso, né? Eu sou uma pessoa, um eterno aprendiz, sabe? Eu fico vendo, porque tem pessoas com 10, 20 anos de novelas, né? E que é uma linguagem muito específica. Claro, cada novela tem a sua linguagem, mas assim, a novela, né, enquanto uma linguagem, eu acho muito incrível. É um universo que eu estou agora me dedicando a estudar e a cada vez gostar mais, assim, né? Tem essa coisa do brasileiro ser especialista. Todo brasileiro é especialista em novela, assim, É. sabe? Futebol e carnaval. Pois é. Não, futebol e carnaval, a novela também já sabia, mas agora que eu tô E abrindo a minha tem certeza. escuta, sabe? Tipo, cara, é muito incrível. Qualquer pessoa já viu pelo menos, sei lá, uma dúzia de novelas, né, na vida, assim. Então, ele é muito interessante como ver uma cena, começa a ver, já entende o que vai acontecer, já começa a prever o roteiro e já opina e imediatamente vê a pessoa fazendo, já gosta, já sabe que está fazendo bem, que se não está. É muito interessante, Mas me muito diga interessante. uma coisa, assim, não sei se você vai poder falar, mas o seu Jairo, ele se comprometeu, né, com o falecido marido de Sol, virar um protetor dela. Ele vai levar isso ao pé da letra. Eu já sei que já teve cena dele meio que dando um chega para lá no Theo, mas Teve. isso vai ser uma coisa assim? Ele botou isso como missão de vida? Você pode falar? Eu tô entendendo que sim, né? Essa coisa da obra aberta, a gente vai É, construindo e vai recebendo e vai refazendo e revendo e cruzando com o que a gente está criando. É muito interessante, é um processo muito vivo, muito de muito frescor, sabe? Então, assim, teve isso de fato está na trama. O Carlão pede para o Jairo dar uma cuidada ali, né? Num lugar até certamente problemático, né? Uma viés, porque é um cara que, né, não fala mal do falecido, mas
Mas ele, pô, tá casado com há 20 anos com a Sol. Aí vai lá com o cara que ele acabou de conhecer e fala, pô, fica de olho aí, cuida É. aí. Mas enfim, ele faz na maior Não, e boa falar vontade, né? justamente pro melhor amigo do cara que é apaixonado pela Sol. É, pois Olha, é. olha a situação que bota o É. sujeito. Aí eu ficava assim, caramba, eu torço pro meu parceiro Lúcio, né, meu patrão, ou se ficava num. Mas enfim, aí agora. Mas ele de fato pede isso e algumas cenas isso acontece. Já foi pro ar, algumas dessas cenas já foram pro ar. E tem uma cena que de fato que é essa que você tá falando, que já foi até divulgado, que ele dá um corre no Theo. A É. Bruna chama. O Theo tá ali stalkeando a Sol e atrapalhando o trabalho dela e da Bruna, das quentinhas. Aí a Bruna fala, quer saber? Jairo, dá uma chegada aqui. Aí o Jairo chega lá como quem não, nem sabendo de nada e se depara com o outro lá zumbizando ela. Aí ele dá-lhe um corre nele. Ele é super arrogante com o Jairo, né? Aquela, você sabe com quem você tá falando, que isso também é É. maravilhoso, porque é muito Brasil isso, né? Das elites brasileiras que, né, é uma super crítica que o Emílio e a Rosane, os autores, estão fazendo. Aí ele dá um corre no Theo. E aí daí em diante, eu já não sei. Mas eu imagino que isso vai se repetir Ah, sim. tomara que tenha, né? Tomara que ele É, fique nessa situação, porque ainda vai entrar o Ben está entrando nessa história também. tá, Aí eu fiquei, aí tá. eu vendo a novela, eu falei, e o que o Jair agora vai fazer? Porque tem que dar uma proteção na Sol, o Lu e Lourenço, a primeira oportunidade, vai voar em cima, o Ben tá entrando, ou seja, vai dar muito pano para manga ainda. Vai, vai. Eu acho que o Jair tem essa característica, ele tem uma dubiedade, ele é legal, mas também não é, muitas vezes. Então, acho que, não sei. O Jairo aparecendo no meio dessas duas forças grandes da novela, que é o Theo, né, e a Sol, a protagonista né, e o antagonista. Eu acho que isso pode gerar ele tá nesse choque aí, pode render coisas interessantes, pro Ah, bem e pro tomara. mal, sabe? Estamos na expectativa. Também, tô super. Mas me diga uma coisa, você ainda tem para estrear a série da Disney, é Os Mistérios de Aruna? Como se Isso, chama? Magia de Aruna, A Magia de Magia de Aruna. Aruna, que tá já tem data, não? Não, acho que não. Você Acho que não. faz o Não que tem na data. Magia da Aruna? Como é que é o seu papel? Não, é uma participação também. Eu faço um bruxo. Tem uma seita de bruxos, eu faço um dos Um dos lordes da bruxos. ordem. É, E isso é tem um muito legal também. especial, e tem um especial da Prime Video que é Feliz Ano Novo de novo, que já está no ar. Esse tá no esse lançou agora no iníciozinho do ano. Era um especial de Ano Novo, do Lázaro Com a Ana, com com a a, com Ingrid a Ingrid Guimarães. Guimarães para Amazon Prime. E tá muito legal. São vários sketches, são várias cenas independentes, assim. E aí eu fiz uma cena muito legal do Lázaro, muito bem escrita e ele é maravilhoso. Então Não, e a cena eu tem um lugar sou. político também super interessante. Vale a pena conferir, vale a pena. A cena é muito Não, boa, eu gostei muito e do eu estou me resultado. sentindo péssimo, porque eu trabalho com isso e não assisti. Como assim? Tá em Gente, tempo, tá em feliz ano. tempo. Ó, então, ó, feliz ano novo de novo com Isso. o Lucas, Ingrid Guimarães, Lázaro Ramos, lá na Prime Video. Vamos prestigiar a produção nacional. Bato essa tecla todo santo dia. Boa. Produção, É, nossa, temos que prestigiar. É mais do que apenas diversão, é, é obrigação. E que temos que mais? valorizar. O que mais? O teatro está chegando por aí de novo. Você tem várias peças que estão Ah, eu, meio eu que tô, eu tô, nas eu tô mãos. nesse esse projeto congelado que eu mencionei antes. A gente vai seguir esse ano. Eu fiz um outro espetáculo no ano passado, Balcão. O Balcão é um texto clássico do Jean Genet, um autor francês. Super denso, super interessante, super político. Texto incrível. Com direção do Renato Carrera, que é um parceiro de teatro, um grande diretor. Fez aniversário sexta-feira, fez 50 anos. Um grande amigo, uma pessoa Parabéns de para ele. teatro, um homem admirável. E a gente fez uma temporada no Sesc Copacabana, no meio do ano. Foi muito legal também. Acho que um espetáculo de 2 horas e 20 de duração com, sei lá, 12 pessoas em cena, uma coisa muito rara hoje em dia, porque, Que né, legal. os financiamentos, as verbas estão muito curtas. E é uma potência essa peça. A gente também está com planos de voltar esse ano. Tem uma possibilidade de a gente fazer São Paulo, tem possibilidade de a gente rodar com o Sesc. E além disso tudo, no ano passado eu entrei com um projeto no edital do FOCA, o Fomento à Cultura Carioca, da Secretaria de Cultura da Prefeitura,
Secretaria Municipal de Cultura, para fazer um solo, que eu preciso montar, levantar e estrear até o final desse ano. É o seu primeiro ou não? Meu primeiro solo. Eu já tive uma experiência de fazer, enfim, eu fiz um espetáculo, um projeto chamado Teatro do Saara, anos atrás, foi um projeto muito massa também, que, enfim, amigos de um grupo de teatro chamado Anticompanhia, eles pegaram um prédio abandonado no centro do Rio e construíram um teatrinho de 50 lugares, e a gente fez um repertório de 5 peças, que a gente fazia 5 peças curtinhas de 20 minutos, que a gente fazia 3 por dia em horário comercial, meio de meia, 1h30 e 2h30, a preços populares, R$3. E aí, assim, era formação de plateia na veia, era assim, muito lindo. Tinha cortininha, tinha foyer, tudo bonitinho. Lindo, lindo. Abria a cortininha, eu olhava assim, primeiro o contato com a plateia, eu olhava e falava, cara, tem uma galera aqui que nunca veio ao teatro. Hoje, tipo, eu tenho que pegar essa galera, assim, de qualquer maneira. E era um calor do inferno, sem ar-condicionado, no centro do Rio, no horário do almoço, mas a gente fazia com amor, com agarro. Enfim, aí uma dessas peças era um solo, mas era uma peça de 20 minutos. Aí ali eu saquei também, falei, pô, eu consigo fazer esse negócio sozinho. É porque eu sou muito do grupo, do coletivo, né? Eu sou muito desse lugar, das práticas coletivas. É uma das coisas que eu pesquiso também, que faz parte sobre meu mestrado também sobre isso, mestrado que eu defendi no ano passado. E aí, só que esses coletivos foram muito desmobilizados, desarticulados com todos esses ataques e todo esse deserto cultural que a gente passou nos últimos anos aí, desse último governo. Ficou para trás. Ficou para trás. Agora, retomada cultural, enfim, vamos para frente. E aí, mas como estávamos desarticulados dos coletivos, os coletivos acabaram virando grupo de WhatsApp, pelo menos por um tempo, eu falei, vou fazer um solo, vou convidar pessoas que eu gosto de trabalhar, que eu confio, que me interessa pesquisar junto. Aí escrevi um projeto e aí rolou. Aí consegui uma graninha, assim, nada demais, mas pontapé inicial, assim. Que maravilha, que bacana. É. Ó, a Bia Oradovski falou que assistiu todos. Assistiu, ela não perde uma. Ela não perde uma. E ela vai mãe, te estar amo. envolvida nesse projeto também? Não, minha mãe tá morando fora. Minha mãe tá morando em Nova York também com a minha irmã e com meus sobrinhos. Tá 4 anos já. Mas certamente vai vir para assistir. Eu espero, né, Bia? Se ela não conseguir vir, eu vou lá. É um solo, tem essa vantagem. Pô, melhor. Eu vou lá sozinho, faço para ela. Que maravilha. Querido, quero te agradecer demais. Obrigado por você ter estado aqui com a gente conhecer mais sobre você. Já era fã, mas agora sou, desculpa a expressão, macaco de auditório, porque essa imagem de você empurrando aquela alegoria que eu não vi, não vai sair da minha cabeça mais. Eu vou te mandar. Conquistou meu coração de vez, assim. Então, assim, obrigado mesmo, muito sucesso. Quando tiver para estrear esse solo ou os outros espetáculos, avisa, fala para a Silvana avisar pra gente. Vai sim, com muito amor, ela tá dizendo que vem. Então, assim, avisa pra gente, a gente divulga no site, nas redes sociais, estamos juntos, viu? Obrigado mesmo de coração. Quero agradecer a todo mundo que assistiu e o papo vai ficar salvo aqui. Maravilha. Muito, muito contente, estou muito contente. Muito obrigado pelo convite. Foi uma delícia conversar contigo. Espero que a gente possa ter mais conversas, mais papos aí. E também agradecer cada uma que deu um tempinho da sua noite para assistir a nossa conversa. Muito obrigado. Que delícia, Estou à disposição. Beijão para todos, abração para ti. Fique bem. Beijo, Claudinha. Claudinha Beijo, Ana. Mandou muita mensagem para Paladares da Claudinha. Não consegui responder. Ela mandou até um comentário aqui, mas eu não consegui. Claudinha, desculpa. É a força do correio. Recebeu um beijo especial. Um beijo grande, Lucas, viu, querido? Bem. Você também. Boa noite. Tchau, tchau.